Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Moacir da Fã Engenharia e hoje a gente vai responder uma pergunta de uma seguidora do nosso blog e ela fez a seguinte pergunta pra gente. Boa tarde, estou com dificuldade em relação ao fator de agrupamento. Imagina uma cozinha que tenha 5 tomadas, 3 são de 600 VA e 2 de 100 VA. Tá ok. Pela norma não se pode ter circuito com mais de 10 A. Essa é a primeira coisa que a gente vai tentar responder aqui para você, Caroline. Pela norma não se pode ter circuito com mais de 10 A. Não significa que não se pode ter circuito com mais de 10 A. Vamos dar uma olhada aqui no que ela diz pra gente, que nesse item 9.5.3.1, ela fala pra gente: todo ponto de utilização previsto para alimentar de modo exclusivo ou virtualmente dedicado equipamento com corrente nominal superior a 10 A deve constituir um circuito independente. Então ela fala pra gente que o meu circuito deve ser independente se eu tiver com um circuito maior que 10 A. Não significa que eu posso, acima de 10 A, não ter um circuito independente, tá? Então eu posso ter um circuito independente acima de 10 A, tá bom? Então o que a gente observa aí, por exemplo, um circuito de um forno elétrico ou um circuito de um chuveiro, eles devem ser circuitos independentes. Então tá aí a primeira questão da sua pergunta. Pela norma não se pode ter circuito com mais de 10 A. Pode ter circuito com mais de 10 A, só que esse circuito deve ser exclusivo, circuito só para ele, uma alimentação só para ele. Por exemplo, eu não posso ter um forno elétrico que também alimenta uma tomada da cozinha, ou um forno elétrico que também alimenta um circuito de iluminação. É um circuito só para ele. Beleza, mas continuando, e aí decidi dividir em circuito 1, 2 de 600 VA e circuito 2, 1 de 600 VA e 2 de 100 VA, tranquilo. Dessa forma fica 9,45. Aqui provavelmente ela deve ter feito a conta, né? 1.200 VA dividido por 127, que deve ser a tensão dela, dá 9,45. E aí ela pegou também a 800 VA, que é o circuito 2 que ela separou, dividiu por 127, deu 6,3 cada circuito. Aí ela fala o seguinte, que é a questão do fator de agrupamento, mas na hora que decido passar o circuito 1 com mais qualquer outro circuito, ele vai para pelo menos 11,81. O que a Caroline acabou de fazer para a gente aqui foi o seguinte: ela pegou o circuito 1 dela, que deu 9,45 A, e dividiu pelo fator de agrupamento da tabela 42 da NBR 5410. Vamos dar uma olhada agora nesse fator de agrupamento nessa tabela. Então estamos aqui na tabela 42, o fator de correção aplicável a circuitos ou cabos multipolares. Ela deve ter olhado o seguinte aqui, ó, ela deve ter olhado no método de referência 1, em feixe ao ar livre ou sob superfície, embutidos em conduto fechado. O caso dela deve ser provavelmente em conduto fechado, imagino que seja numa residência, né, já que estamos falando de cozinha. Então você tem aqui dois circuitos com o fator de agrupamento 0,80. Ela fez a seguinte conta básica pra gente aí. Ela pegou 9,45 e dividiu por 0,8, que deu 11,81, que foi o que ela acabou de falar pra gente aqui. Mas na hora que decido passar o circuito 1 com mais qualquer outro circuito, ele vai para pelo menos 11,81 A, tá? Então pensei que poderia dividir o circuito 1 em circuito 1A, circuito 1B, e ela começa devagar porque ela está referindo que o circuito dela não deve ultrapassar 10 A, o que pode acontecer, ele só deve ser exclusivo, não deve ser dividido com mais circuitos, né? Mas aí ela está presa nesses 10 A, o que não pode ser feito, tá? Tanto que a norma mais embaixo, naquele mesmo item, ela vai falar que circuitos de iluminação e tomada podem ser juntos, contanto que não ultrapassem 16 A. Então, já essa questão do seu circuito, ele não pode ultrapassar 10 A é mito, tá? É questão de interpretação da norma. Então, pela norma, pode passar. Ele só tem que ser exclusivo. Então, aí, beleza. Ela já começou divagando, então ela está com conceitos fixos e esses conceitos foram embutidos e estão atrapalhando o dimensionamento dela, tá? Então, vamos trabalhar com uma situação hipotética aqui, também trabalhando com o fator de agrupamento, desmistificando algumas coisas. A primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: a interpretação da norma. O fator de agrupamento, ele não é dado em cima da corrente de projeto. O fator de agrupamento é dado em cima da corrente do cabo, da capacidade de condução de corrente do cabo. Então vamos dar uma olhada aqui no que a norma traz pra gente. Então aqui, pessoal, a gente tem as tabelas 36 e 37. Já tive vídeos que eu falei só dessas tabelas para vocês, mas temos aqui essa tabela 36 e 37. Estou aqui na tabela 36 para um cabo de PVC. Um cabo de PVC é um cabo que a gente usa em instalações internas, né? PVC, a isolação dele, 70 graus, a temperatura do condutor máxima, né, de trabalho dele.
Trabalhando com essas temperaturas de referência, 30 graus no ar e 20 no solo, a gente começa a observar aqui que a gente tem, para circuitos de tomada, que é cabo mínimo de 2,5, que a norma pede para a gente tem aqui 24 amperes de condução de corrente. Então ela dá não só para cabos 2,5, ela dá para vários tipos de cabo, ela vai aqui até cabos de 800 mil milímetros de alumínio no caso. Então tem aqui a tabela 36 e 37, ela dá para a gente as capacidades de condução de corrente dos cabos, né? Mas aonde que eu vou aplicar meu fator de agrupamento? É na corrente de projeto ou é na corrente do cabo? Tabela 36 e 37, capacidade de condução de corrente dos cabos. Se a gente for lá embaixo nos agrupamentos, no item 6.2.5.5, ele fala aqui pra gente os valores de capacidade de condução de corrente fornecidos pelas tabelas 36 a 39 são válidos para os números de condutores carregados que se encontra indicado em cada uma das suas colunas, tá? Então vale lá, a gente vê que tem condutores carregados de 2 ou 3 condutores, eu já falei isso em vídeos passados, mas vamos aqui. Ele cita aqui no agrupamento de circuitos as tabelas 36 a 39, né? A gente acabou de olhar aí a tabela 36 e a tabela 37. Para linhas elétricas contendo um total de condutores superior às quantidades indicadas nas tabelas, então lá, se tem 2 condutores carregados, um circuito só, e ele está falando superior a quantidades indicadas, a capacidade de condução de corrente dos condutores de cada circuito deve ser determinada usando-se as tabelas 36 a 39 com a aplicação dos fatores de correção pertinentes dados nas tabelas 42 a 45, fatores de agrupamento. Então ele está falando aqui nesse item 6.2.5.5.1 que os fatores de agrupamento devem ser aplicados em cima dos valores de capacidade de condução de corrente das tabelas 36 e 39. Ele não está falando de corrente de projeto, que é o que a gente costuma ver aí em outras literaturas. Então não é corrente de projeto, é corrente do cabo, da capacidade de condução de corrente do cabo. Até porque, se você parar para pensar bem, não faz muito sentido você ter uma corrente de circuito que com o agrupamento ela aumenta. Com o agrupamento dos cabos, você tem um aumento maior de temperatura e esse aumento maior de temperatura faz com que caia a minha capacidade de condução de corrente desse cabo, né? Conforme a norma está falando. Vou repetir aqui, usando-se as tabelas 36 e 39 com a aplicação dos fatores de correção pertinentes dados nas tabelas 42 a 45. Esses fatores de correção não é só de agrupamento, a gente tem também fator de correção de temperatura e fator de correção também de resistividades térmicas, tá? Então, quando resistividade térmica eu utilizo quando meu cabo está enterrado, beleza? Isso já é tema para outro vídeo, mas só para deixar claro que eu não tenho só fator de correção de agrupamento, eu também tenho de temperatura. Vamos supor que a minha temperatura esteja em uma temperatura ambiente dada pela tabela 36 e 37. E vamos considerar aqui agora o cálculo que a Caroline falou pra gente. Então aqui eu desenhei hipoteticamente a situação que ela trouxe pra gente. Ela falou que dividiu circuito 1 em 2 tomadas de 600 VA e circuito 2 em uma de 600 VA, outra de 100 VA e outra também de 100 VA. Vamos trabalhar aqui agora utilizando o fator de correção de agrupamento da tabela 42. Então vamos lá. De acordo com os pensamentos dela, ela dividiu aí circuito 1 e circuito 2. Circuito 1, 9,45 amperes de corrente e circuito 2, 6,30 amperes de corrente. Para tomada, a norma fala para a gente utilizar cabo a partir de 2,5, então ela não permite 1,5 para tomadas. Então eu já considerei aqui o cabo inicial de 2,5 mm². Na tabela 36, ela fala para a gente que cabos de 2,5, método de referência B1, vamos considerar um método de referência embutido aí em alvenaria, você tem 24 amperes de condução, 2 condutores carregados, a fase e o neutro. Você tem aí 24 amperes de condução de corrente. Então foi esse valor que eu coloquei aqui nessa tabela, 24 amperes de condução. Agora eu quero ver o agrupamento. Vamos dar uma olhada aqui nessa situação de projeto. Eu trabalhei ainda com o circuito de iluminação 1, então eu acrescentei mais um circuito. Na pergunta ela está com medo de colocar 2 circuitos e dá problema. Então aqui a gente colocou mais um circuito de iluminação, que é o que acontece na vida real, na vida prática, né? Então eu chego aqui, saio do meu quadro de distribuição, vou para a minha luminária, que está no circuito 1, e da minha luminária eu vou alimentando o circuito 2, que ela previu, e o circuito 3 também, que ela previu. E aí o seguinte, concordam comigo que quando eu sair do meu quadro de distribuição, eu não estou com 3 circuitos agrupados? Obviamente, eu não vou olhar quando ele está
por aqui o meu circuito. Eu tenho que olhar o pior caso, tá? Então o projetista trabalha com o pior caso. Então você tem aqui 3 circuitos, circuito 1, 2 e o 3. Então, de acordo aqui com a tabela 42, ela fala se eu tiver 3 circuitos dentro de um mesmo eletroduto, eu tenho em conduto fechado, eu tenho aí 0,70 de agrupamento. Agora esse agrupamento eu não vou embuti-lo na corrente de projeto, né? Conforme eu expliquei para vocês, eu vou trabalhar com ele na capacidade de condução de corrente do meu cabo, tabelas 36, 37 até a 39, tá? Nesse caso aqui eu estou com a 36 porque eu estou com cabos de PVC 70 graus. Então eu tenho aqui 0,70. Logo, eu vou aplicá-lo sobre a condução do meu cabo, 0,70 vezes 24 ampere, que eu tenho aí 16,8 ampere. Então, o cenário todo mudou. Mudou porque agora eu posso ter, de acordo com a norma 5410, 3 circuitos agrupados, que eu vou ter uma capacidade de condução de corrente do meu cabo de 16,8 ampere ainda. Sendo que eu tenho aqui no circuito 1, 9,45 e no circuito 1, 6,30. Então, Caroline, você não precisa dividir novamente em mais circuitos, desmembrá-lo mais. Você tem que aplicar o agrupamento não na corrente de projeto como você estava fazendo, e sim na corrente do seu cabo, na capacidade de condução de corrente do seu cabo, como diz a própria norma, tá? Então, basicamente é essa a solução que eu trago para você. A sua ideia de dividir circuitos está ótima, dividindo o circuito em 2 de 600 e o restante 600 mais 2 de 100 VA está ótimo, pode manter ela. Mesmo se você tiver mais um circuito ainda agrupado, você vai conseguir trabalhar com eles tranquilamente, tá? Então é isso, pessoal, o fator de agrupamento é em cima da capacidade de condução de corrente do cabo e não da corrente de projeto, tranquilo? Espero que eu tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida pode deixar na descrição. Um grande abraço e até a próxima!